Será que hoje nós estamos sendo a mesma igreja desde quando a igreja foi fundada lá atrás? Ou a gente se distanciou, a gente se perdeu e não é assim tão a mesma igreja como deveria ser lá de trás, como a Bíblia nos ensina? E se estamos nos desviando, nos afastando dessa igreja verdadeira, o porquê? O porquê? Porque quando nós lemos a Bíblia, lemos o Evangelho de Cristo, nós lemos o livro de Atos em diante, né? Se você abrir ali o Novo Testamento, do livro de Atos em diante, os outros livros, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, se você olhar e ler e prestar atenção, você vai falar assim, meu Deus, nós estamos longe da verdadeira igreja de Cristo. A gente tem um nome, a gente tem um rótulo, a gente tem um título, mas estamos longe. Não vivemos mais como eles viviam, não fazemos mais como eles faziam. Eu não estou dizendo dos tempos, saia, cabelo, paletó, eu não estou dizendo do tempo do pão, do tempo do suco. Hoje temos McDonald's, naquele tempo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui, ó, espiritualmente ser a igreja de Cristo. Aí nós vamos que perguntar o porquê. Talvez se você não tem intimidade, não tem assim um costume de ler a Bíblia, isso é um perigo para nós no mundo espiritual e Deus vem nos alertando porque ele recrimina isso. Ele fala, vocês erram, pagam o preço alto e estão perdendo a salvação porque não examinam as minhas escrituras e não conhecem o meu poder. Não conhecem o poder de Deus. Então, tudo quanto é poder que está se manifestando aí, todo mundo fala que é de Deus. Sim, muitas vezes o Deus se manifesta com seu poder, mas nem todos que estão vendo aí nos dias de hoje é Deus. Porque se você soubesse como Deus se manifesta com o seu poder, debaixo das regras que ele pôs para se manifestar, você já ia entender rapidamente que nem tudo que está agindo aí de poder não é Deus. Isso não é Deus, é o inimigo que está por trás, porque ele tem poder para fazer essas coisas. Era anjo poderoso, juntamente com os outros anjos cheios de poder, e não foi tirado de nenhum deles isso. Amém? Não foi tirado o poder. Está com eles. Então, se nós pararmos para pensar, poxa, pastor Gregorucci, lendo a Bíblia, realmente a gente está longe de ser a verdadeira igreja, né? Ser a igreja ali como as cartas, como o ensinamento, como a igreja vivia. Agora nós temos que entender o porquê. Isso é muito fácil de entender, a divisão. Algo em que a palavra de Cristo ela já nos recriminou várias vezes, que não deveriam, que não poderia ser assim, mas que muitos de nós, infelizmente, não conseguimos ali entender e prestar atenção quando nós nos colocamos como servos e servas de Deus, infelizmente, é a divisão. A divisão. Veja bem quando a palavra diz para nós, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 em diante. 1 Coríntios 3:3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homens? Quando, pois, alguém disser, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então essa divisão que nós vivemos hoje, ela está fazendo com que nós nos afastamos da verdadeira igreja e está nos barrando de sermos a verdadeira igreja de Cristo. Porque aqui é um alerta. Somos carnais e andamos segundo a homens, ou vamos ser carnais e andarmos segundo a homens, se nós dissermos, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, ou eu sou da igreja tal, da placa tal, do líder tal, da marca tal. Nós temos orgulho de dizer que nós somos da marca tal. Temos orgulho de dizermos que nós estamos e somos do líder tal. É assim que é provado que nós andamos segundo a homens. E essa divisão, ela não soma, ela não ajuda o reino de Deus. Essa divisão se espalha. Você sabe onde está a maior cegueira que Deus tem me mostrado? É que essa divisão faz com que cada um esteja dentro da sua bolha. E correspondente à sua bolha, o que eles estão vendo dentro da própria bolha, faz com que eles acreditem que está dando certo, que está sendo bem, que está dando fruto. Mas eles não conseguem enxergar fora da bolha, percebendo que os resultados estão sendo catastróficos e que está prejudicando a verdadeira e única igreja de Cristo.
Deu para entender? Então nós estamos dentro daquela bolha. Ali a gente está vendo o que acontece naquela bolha. E a gente fala, nossa, tá bem, tá dando certo, tá funcionando. O que é tá bem, tá dando certo, tá funcionando? Aos olhos de muitos é ter pessoas. Ah, se tem pessoas, tem bastante gente aqui, quer dizer que tá dando certo, tá funcionando. Mas ter um monte de pessoas não é só do segmento religioso. Conseguimos juntar multidões de pessoas em vários segmentos. O que está dando certo? E nós não conseguimos enxergar além dessa bolha para ver que muitas vezes aquilo que dentro da nossa bolha achamos que está dando certo, os meios e as maneiras que nós estamos fazendo aquilo, trazer pessoas, está escandalizando fora da bolha. Está criando uma divisão fora desta bolha. E essa divisão está prejudicando um único. A propagação do evangelho de um Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz. Essa divisão está em evidência nos últimos meses, nas últimas décadas. E a cada dia mais piorando essa divisão de cada um se fechar e se prender na sua bolha e achar que a sua bolha é a única aprovada, a sua bolha é a única que Deus realmente aprovou. E que olhamos para os resultados, mas esquecemos de cogitar biblicamente se os meios que nós estamos fazendo para alcançar o resultado são aprovados e plausíveis e autorizados por Deus, ou esses meios estão indo contra aquilo que Deus diz que não devemos fazer e que a igreja verdadeira de Cristo, desde o princípio, nunca o fez. Olha o que a palavra diz. E eu digo para você que prejudica hoje grandemente o evangelho de Cristo. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, o coração e a alma era um só. Todos pensavam igual, todos oravam igual, todos agiam igual, o coração era igual, o parecer era igual, a doutrina era igual, a regra era igual. Todos, o coração de todos que creram em Cristo era igual. Todos faziam, praticavam, ouviam as mesmas palavras e viviam a mesma palavra. Hoje já não é mais assim. O coração e a alma daqueles que crê, da multidão dos que crê hoje, não é igual, não pode mais ser igual, porque há uma divisão. E essa divisão não está alegrando a Deus, essa divisão não vai levar nenhum de nós para o reino dele, porque ele fala, o coração e a alma de todos eram um só. E hoje o coração e a alma de todos não é um só, porque cada um defende a sua doutrina, cada um defende o seu preceito, cada um pega uma base da Bíblia para fazer diferente e defende a sua base. Então queremos dizer que o nosso coração e a alma já não é um só. A Igreja Católica defende Maria, a Igreja Adventista defende o sábado, a Igreja dos Mórmons defende automaticamente o sangue que não pode doar, a Igreja dos Mórmons defende um novo evangelho. E se eu entrar em méritos, nós vamos falar de tantas outras placas, e cada um defende uma coisa, mostrando que já estamos longe de ser a verdadeira igreja, porque o nosso coração e a alma já não é um só, porque quando há divisão, a divisão gera contendas, e Paulo falou claramente em 1 Coríntios 3:3 em diante, que é assim que nós somos carnais e andamos segundo a homens. Então ele diz, a multidão dos que creram, o coração e a alma eram um só. O pensamento era um só, a palavra era uma só, a doutrina era uma só, os mandamentos eram um só, a vivência de cada um era uma só correspondente, a santidade de cada um era um só. Hoje não há, não existe mais isso. Hoje há uma divisão. Se juntar todos aqueles no Brasil que falam que servem a Cristo, não tem como dizer que o pensamento e a alma de todos são um só, porque cada um pensa uma coisa, cada um defende uma coisa, cada um fica se degladiando numa terra sem lei, na internet, defendendo um algo, defendendo um homem, defendendo uma regra, defendendo um preceito, que muitas vezes não tem respaldo bíblicos. É um alerta. É um alerta. Eu não vou dizer nem que acendeu a luz vermelha do alerta, acho que está no roxo já. Como nós podemos juntar o Brasil?
e dizer que o coração de nós, todos que falamos de Cristo, que falamos em servir a Cristo, é o mesmo, a alma é a mesma. Se a divisão de preceitos e doutrinas corrompidos e pervertidos em interpretações erradas dos textos bíblicos está nos dividindo nos dias de hoje. A ponto de nós olharmos na internet, que sabemos que mundialmente todo mundo tem acesso, ver aqueles que falam do mesmo Jesus, do mesmo Cristo, se degladiando. Porque já não se entende mais, porque prova-se que o coração e a alma já não é um só. Caindo na armadilha de Satanás, a qual Paulo já alertou lá atrás. Que se andamos divididos é porque andamos segundo a homens. Andamos na carne. E isso só prejudica. E quem perde é somente a propagação do Evangelho de Cristo. Veja bem, nós estamos aqui todos os dias abrindo o coração para uma verdade ampla. Isso não faz de mim um homem melhor que os outros. Isso não faz de nós a única igreja que vai para o céu. Nunca falei e nunca falarei isso. Seria uma blasfema contra Cristo, contra Deus. Nós não somos o dono da razão. O santarrão, a santarrona, um homem que quer ser Jesus. Não. Nós somos seres humanos normais, sujeitos aos seus mesmos sentimentos. Mas que o Espírito habita em nós e que nós não estamos aqui para negociar a palavra, o Evangelho, a fé que Deus nos deu. Não estamos aqui para criar divisões no reino, mas sim para dividir o inferno. Dividir o reino que Satanás está estabelecendo no mundo, dizendo que é em nome de Cristo, e as pessoas, infelizmente, com as suas famílias cegas espirituais, porque não conseguem enxergar e ter acesso à verdade, estão entregando as suas famílias para a destruição. É como se fosse um pacto silencioso. E seus líderes estão fazendo um pacto por você. Você vê, às vezes, olha como Deus está falando, trazendo do céu quentinho agora. Você vê um artista e ele fala, eu fiz pacto com o diabo. A outra fala, eu também fiz pacto com o diabo. Temos artistas brasileiros que falam que fizeram pacto com o diabo. Alguns já morreram, outros estão vivos. Nós temos artistas que falaram, oferecemos o nosso filme ao diabo, por isso que vendeu muito. Encheu a bilheteria. Mas você não está entendendo que você, muitas vezes, não percebe que o seu líder faz o pacto com o diabo, pondo a sua alma em negociação. Isso mesmo, pondo a sua alma em negociação. Quando você vai fazer um pacto com Satanás, o líder que tem acesso a Satanás, põe em negociação a sua alma. Eu sei que você vai dizer, mas a pessoa, ela propõe a fazer isso. Ela aceita isso, mas eu entendo que você tem que compreender que o mundo espiritual, quando o seu líder sempre propõe a fazer um pacto com Satanás e com as trevas, correspondente à sua alma, negociando a sua alma, você aceitando ou não, pela sua base da liderança, Satanás toma posse. Por isso o mundo está assim. E o mundo religioso também está assim. Falam de deuses, e muitos deuses, e muitos, e milhões de deuses. E todos eles falam na mesma visão de paz, de harmonia, de bondade, mas nenhum deles consegue consertar o mundo, porque o mundo cada vez está pior. Cadê esses deuses? Como Elias fala, foi dormir, está passeando, vai ver que foi viajar, que não está conseguindo ouvir este povo. Aí existe um Deus a qual nós cremos, que ele é poderoso para todas as coisas, e é um Deus que foca o bem, porque por amor a nós deu o seu filho gênito morrer naquela cruz. E por que ele não resolve o problema do mundo e traz o bem para todos? Será que o nosso Deus morreu, não existe, não fala mais conosco, não ouve mais, desconectou com o mundo? Não. Porque nós estamos deixando os nossos líderes enganando a gente. Nós estamos adorando mais a criatura do que o Criador. Nós estamos mais seguindo a homens e placas e segmentos do que seguimos a Cristo. E esse livre-arbítrio faz com que haja uma divisão aonde Deus não permaneça. E assim os nossos líderes, acredite ou não, estão negociando as nossas almas com Satanás.
as almas de nossas famílias com Satanás, porque esse cego, guiando outros cegos, dois estão sendo escravizados pelas trevas. Você vai deixar com que isso aconteça com a sua família? Com você? Com a sua vida? Hoje, por que Deus me mostra que o maior prejudicado de toda essa divisão, essa contenda, essa desunião, degladiando na internet, a gente vê também os comentários das pessoas aqui nos nossos vídeos, mostrando Bíblia. Meu Deus, eu estou mostrando Bíblia, versículo, passagem, está tudo ali. E nós vemos os ataques, uma terra sem lei, um linchamento. Isso só divide o reino. E quem perde com tudo isso? O Evangelho de Cristo. Porque essas divisões, ela faz com que a gente sente na mesa para se alimentar. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Que você ainda não enxergou? Se você senta a essa mesa para se alimentar, é que você está com fome. Como você pode fazer parte de uma mesa, de um restaurante, em que você senta para comer e sai de lá com fome? Se está saindo de lá com fome, está sentando aqui porque quer se alimentar, porque está com fome. Se está com fome é porque o alimento que estão te dando não é substância. Não está te sustentando espiritualmente. Mas a tua camaradagem, a zona de conforto, o teu cargo, a convivência, se tornam barreiras, impedimentos, grilhões, arames farpados enrolados no nosso corpo, como se cada movimento nosso machucasse, ou como se nós tivéssemos caído no meio de um espinheiro e qualquer movimento nos fura. Precisamos abrir os nossos olhos. Porque se eu estou numa mesa, sentado e me alimentando, quando eu sair dali quer dizer que eu não tenho mais fome. Mas se eu estou numa mesa que me traz o alimento, mas eu preciso sentar em outra para complementar a minha fome, quer dizer que aquele alimento já não está sendo sustentável. E você sabe que uma pessoa que come muito alimento que não é sustentável, ele perece. Veja, tem algumas segmentos de alimentos, que eu não vou entrar em méritos, tá bom? Porque as pessoas vão me atacar aqui. Tem alguns segmentos de alimento, alguns focos, só vamos comer esse alimento, só vamos comer o outro, só vamos comer esse. E todo dia nós vemos pessoas morrendo por causa desse segmento. Quer dizer, come um tipo de alimento e abre mão do outro. E o corpo necessita de todos para ser completo a sua proteína, a sua força. E basear só em um alimento, a pessoa acaba perecendo, emagrecendo, ficando fraca, pegando um monte de doenças e morrendo. Então quer dizer que se o alimento que estão te dando está te deixando com fome, quem garante que você não vai morrer? Espiritualmente. Porque se você senta nessa mesa conosco todos os dias, para se alimentar é porque você está com fome. E não teria o porquê você estar com fome se você faz parte de um lugar onde colocar uma mesa para você e o líder te dá um alimento. Não era para você estar com fome. Mas se você senta aqui para ouvir conosco e é gratuito, não estou dizendo para não, é uma reflexão para você entender, peraí, então eu ainda estou com fome, e para que eu vou continuar num lugar que ainda me dá um alimento, mas um alimento tão fraco que ainda a fome não mata, e se eu estou com fome quer dizer que o meu corpo ainda está necessitando de proteína para sobreviver. E o alimento espiritual também. Se não tiver as proteínas certas numa parábola, vai morrer a minha, a sua vida, a vida da nossa família espiritual. Então você está sentado aqui hoje porque está faltando o complemento, a sustância do seu alimento. Então por que não abrir mão da mesa que te dá uma comida, mas que não mata a sua fome, que está deixando você fraco e doente, e realmente senta numa mesa e seja fiel a ela, que essa mesa não é minha, não é eu, não é fiel a mim, é fiel a Cristo que está pondo para você, e se alimente gratuitamente e se farte, mata a tua fome, dê proteína e sustância para a tua alma, para o teu espírito que habita em você, para que Satanás não venha te matar espiritualmente. Fala a Deus. A decisão é minha, a decisão é sua, o livre-arbítrio nós temos, mas Deus está cansado, não vou dizer a palavra cansado, mas chega um momento que a palavra do Senhor se cumpre, quando Deus fala, quer saber de uma coisa? Permita que este povo ande no erro, porque estão se recusando a dar ouvido à verdade, aceitarem, viverem a verdade, saírem de seus erros, dos errados, para poderem serem salvos. Então, se você não acredita que um líder tem poder para negociar a sua alma com o diabo, você está muito enganado
E eu não estou dizendo somente o líder que está lá diretamente oferecendo o diabo para você num formato, olha, diabo é diabo. Muitos líderes oferecem a você Satanás travestido de outros deuses com intenção do bem e negociam a sua alma com Satanás porque você permite, você se entregou, você faz parte, você está ali. E não só de outras religiões, mas como muitos homens e mulheres nos dias de hoje, que usam o nome de Cristo em vão, dizendo ser enviados por Cristo, mas quando você põe a luz da Bíblia e faz a prova dos 9 para ver se realmente é um espírito verdadeiro ou enganador, você vê que é um enganador, eles estão negociando a alma de vocês, a vida de vocês e a família de vocês com Satanás. Porque eles têm poder para isso biblicamente. Porque você confia neles, entregou a sua vida para eles, faz o que eles pedem. Abre os olhos. Quantos líderes religiosos no mundo, na Índia, Nepal, esses lugares que tem tanto deuses, tantas imagens, lá no Egito, lembra? Quando você olha lá atrás, Faraó, cheio de deuses, Baal, nossa, quantos deuses aquele povo tinha. Então todos estão dizendo que estão negociando a sua alma para um Deus bom, de coração bom, que vai ajudar, o Deus vai trazer o sol, é o Deus que traz a chuva, é o Deus do fogo, é o Deus da fertilidade, é o Deus disso. Todos os deuses têm mostrado que é bem intencionado em te ajudar. E você se entrega. Então aquele líder, você entrega a sua vida, a sua família, a sua alma, e eles negociam com esse suposto Deus, ou deuses que sabemos que é Satanás que está por trás dele. E isso acontece hoje com aqueles que usam e se auto-intitulam representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Abre os teus olhos, porque a alma nós temos uma só. E o destino dela tem 2. Céu ou inferno. Quem está negociando a sua alma e com quem? Quem está negociando a sua família e com quem?